tem a oportunidade de você tentar falar para elas o quão ela é importante ela foi, o quão ela é importante foi o legado que ela deixou. Eu volto atrás da situação que muito famosa hoje no futebol, que é o famoso maracanaço, né, do Barbosa. E eu sou uma pessoa muito interessada quando a situação ela não é muito favorável. E quando você faz um esporte coletivo, você não pode culpar ou buscar um culpado pelo... porque as pessoas às vezes falam erro e erro e equivocação, para mim, são coisas diferentes. E depois eu fui ler sobre o Barbosa, né? Eu acredito que depois do Barbosa, houve um antes e um depois do Barbosa. Eu acredito que o Barbosa deixou um grande legado, independente daquela situação, ele deixou um grande legado para os outros goleiros e para as outras gerações dessa posição. E com isso que a gente tem que se contentar, com isso que a gente tem que se fixar nas pessoas, com os legados que ela deixa, não com as falhas ou os acertos que ela comete. Porque se você não dá valor às vitórias que as pessoas conseguem, você não pode dar tanto valor às derrotas ou às fatalidades que acontecem na vida delas. E como eu penso, é como eu ajo na minha vida, e eu acredito que dificilmente eu mudarei. Posso melhorar, mas mudar vai ser difícil. Daniel, aqui à sua direita. A Argentina vem para cá sob pressão, né? 6º lugar, estaria fora da Copa hoje. E eles têm dito lá que vem para vitória, para vencer aqui no Mineirão. Que postura que você acha que a Argentina vai adotar aqui? Você acha que eles vão, de repente, partir para cima, ser um pouco mais ofensivos, mesmo fora de casa, contra o Brasil? Bom, eu acredito que é uma característica e qualidade dos jogadores da Argentina. E vai ser um jogo, penso então que vai ser um jogo bastante atrativo para o telespectador e para os torcedores de ambas as seleções, porque a gente também, o nosso objetivo é esse, jogar para o ataque. Eu acredito que a nossa principal característica do nosso futebol é essa, de jogar ofensivo, de jogar para tentar ganhar os jogos, independente do adversário que você tenha à sua frente. E se eles propuserem essas coisas, a gente vai propor também a mesma coisa. Então vai ser um jogo bastante divertido, vai ser um jogo bastante entretido. E a gente espera poder lograr o nosso objetivo e dar esse passinho a mais, não pensando no que fizemos, senão no que a gente pode fazer e na qualidade que a gente tem para poder dar esse segmento. Daniel, aqui à tua direita, você passou por um processo visando a Copa do Mundo aqui no Brasil, em que a seleção jogou apenas partidas amistosas. E agora estamos vivendo as eliminatórias, né, com altos e baixos, agora bem no alto, inclusive com troca de treinador. O que é melhor para preparar uma seleção para uma Copa do Mundo? Jogos amistosos ou eliminatórias, a Vera, valendo 3 pontos a cada rodada? Tudo é proveitoso sempre quando você faça as coisas do jeito que tem que se fazer. Aqui, quando a gente vem na seleção, dificilmente a gente joga amistosos, né? Nós, jogadores, sempre quando vestimos a camisa da seleção, quando entramos em campo, para vencer, para competir, para dar o nosso melhor. Em algumas situações somos capazes, em outras não tanto, mas a predisposição é sempre essa. Eu acredito que só o que diferencia um jogo do outro é que um vale 3 pontos e acrescenta pressão nesse aspecto. Se você ganha, você se acerca ao seu objetivo, se você perde, você vai acrescentando pressão. Mas eu acredito que os resultados negativos que tivemos dentro dessa competição, ele deu um amadurecimento muito grande à nossa equipe e crescemos em função disso, crescemos em função dos maus resultados que a gente estava tendo. Então, às vezes as críticas que te acompanhando te desperta e te faz você repensar nos seus conceitos, no que você está fazendo, para poder evoluir. Dificilmente você evolui com elogios, você evolui sempre com as críticas e sempre tentando pegar a parte boa delas, mesmo que ela venha com um pouquinho
às vezes de maldade, ou de má intenção, ou de falta de conhecimento, mas eu acredito que você sempre tem que ser bastante positivo na vida e mesmo das críticas tentar ver o que é que você não está fazendo bem para tentar melhorar isso e a consequência disso é tentar obter resultados positivos e favoráveis. As 3 últimas para o Dani, começa com o Wellington, por favor. Dani, por favor, você conviveu muitos anos com Lionel Messi. Uhum. Como que você definiria Lionel Messi dentro e fora de campo? Eu já falei em outra ocasião, inclusive estava se falando, eu acredito que é um jogador diferenciado, um jogador como outros muito marcaram uma época, o Leo ele vai marcar a época dele, está marcando a época dele, e é um jogador difícil de ser comparado, eu acredito que é único, um jogador que tem um dom, não um jogador que você trabalha ele para tentar fazer o melhor, senão que foi feito já sim, quase perfeito, se não perfeito. E eu tenho certeza que é o jogador dessa década, é o jogador dessa nova geração e vai marcar essa história, independente do que ganha ou do que deixe de ganhar, simplesmente pela influência que tem dentro do futebol. Eu acredito que fora de campo é normal, como todo mundo, pai de família, uma pessoa que respeita bastante a vida, respeita bastante os companheiros e a forma de pensar de qualquer um. Uma pessoa super tranquila, com valores incríveis. Tenho a felicidade de conhecer a sua família, conhecer os seus pais e a humildade que tem é fantástica por parte da família e, em consequência disso, por parte dele. E eu acredito que a grandeza dele é não acreditar que ele é tão grande. E eu acredito que isso é o que o faz diferente do resto. Doutor, beleza? Esse é o jogo mais importante no que diz... Lógico, vale 3 pontos com os outros, mas tem todo um simbolismo que envolve isso aí. É uma questão de afirmação, de consolidação de um processo, de repente, ou de interrupção de um processo. O resultado do jogo talvez não defina isso, mas pode, de repente, dar uma paralisada. A visão de vocês desse novo momento, é o jogo mais importante desse novo grupo, dessa nova seleção formada? Sem dúvida. Para a gente, o seguinte jogo ele sempre é o mais importante. E se é contra a Argentina, muito, muito mais, né? E eu acredito que a grandeza de uma grande equipe é o equilíbrio que ela possa ter nos momentos não tão bons, digamos, para não falar ruim. E a gente vai passar por situação mais complicada do que a gente está passando até o momento, mas a gente tem que ser valente o suficiente para aceitar e dar um passo à frente quando essas situações acontecerem. A gente está trabalhando, a gente está fazendo as coisas para que ela não aconteça, mas estamos preparados por se ela acontece em fases de algum jogo e desse especial pelos adversários ou pelos jogadores que você tem à frente. Mas a gente está super concentrado e super dedicado para que essa situação ela não suceda e ela não interrompa essa evolução nossa, esse crescimento da nossa equipe, do nosso trabalho e dos nossos conceitos. Mas se ela aparecer, eu tenho certeza que a gente vai superá-la muito rápido, porque o trabalho é super bem feito, as ideias, a filosofia e a experiência também do nosso professor e estamos, como a gente sempre fala na linguagem de futebol, vacinado contra esse tipo de coisa. É o mais difícil. É o mais difícil porque por se tratar de ser um clássico, por se tratar de ser não só um clássico, não, mas é um Brasil e Argentina, tem toda uma história por trás desse jogo, então ele o torna mais difícil. Mas na dificuldade que você vê a grandeza do teu time, a grandeza dos jogadores que você tem na tua mão, e eu tenho certeza que a gente está muito, muito consciente da adversidade que a gente vai ter e muito consciente do passo que a gente pode dar de cara ao nosso objetivo.
Daniel, boa noite, tudo bem? Com todo esse conhecimento que você tem sobre o Messi, centenas de partidas juntos, você vai ter alguma coisa especial para dizer para o grupo ou para o Tite sobre como não deixar ele brilhar tanto? Coisas que você pessoalmente sabe assim, olha, ele não gosta de uma marcação assim assada, ou melhor, não provoca o homem não, que se ele ficar irritado é pior e tal. Não, eu acredito que, felizmente para a gente tem um guia muito preparado, né? E muito cuidador dos detalhes, dos pequenos detalhes. E já foi passando todas as informações de como jogar contra jogador desse nível, dessa capacidade de pensar, dessa capacidade de improvisar. E não adianta. Jogar de 1 para 1 é desvantagem. Mais que nunca se requer um grande trabalho coletivo quando você enfrenta jogadores desse nível. Tem alguma característica especial assim que você saiba? Por exemplo, no tempo do Pelé dizia, ó, quando ele estava no vestiário e estava dormindo, todo mundo ficar quietinho, porque deixa que hoje a gente ganha e tal. O Messi tem alguma coisa que te chamava a atenção para você falar, puxa, hoje ele vai arrebentar, ou mais nervoso, ou mais calmo, assim? Felizmente para mim, o Messi sempre ia arrebentar. Esse é o grande problema. E eu espero que não esteja no seu melhor dia, porque também isso tem muito, ocorre bastante na nossa vida. Por mais que a gente trabalhe, por mais que a gente tente, tem aquele dia que você não está no seu melhor momento, a gente espera isso. Vai nos ajudar bastante. Mas se tiver no melhor momento dele, a gente vai tentar neutralizá-lo, vai tentar competir sem medo, como o companheiro dele falou, a gente não tem medo de enfrentar ele, tem o respeito necessário pelo jogador, pela qualidade de jogador que você tem à sua frente, mas isso de medo no futebol, acredito que já passou de fase, a gente está numa outra fase, e a gente vai procurar competir como a gente sabe, competir como requer esse grande jogo, e vai procurar a todo momento sair daqui com um resultado de vitória e volto a insistir, dar passo gigantesco de cara ao nosso objetivo. Quanto antes a gente conseguir, melhor para a gente. Obrigado, Dani. Bom, a gente já volta com o Marquinhos para a próxima coletiva.
vou rodar com quem não perguntou na primeira leva de perguntas, depois, sobrando tempo, a gente volta com quem já perguntou. Pode começar aqui no meio, Danilo. A gente já para perto lá do Eudes e do Tino, por favor. Também tem a Raiz aqui no pronto. Vem aqui para o meio, Danilo. Bom, graças a Deus. Atrás do Ortega aí. Marquinhos, boa tarde. Do outro lado, o Brasil vai ter o Di Maria, que é seu companheiro de time, né? Eu queria saber se há algo de especial de enfrentar um cara que está ali do seu lado todo dia, e se o Brasil vencer na volta lá em Paris, se vai ter uma zoada nele também, né? Boa tarde, gente. Claro que é especial, né? Jogar contra companheiros. É sempre bom a gente já conhecer os adversários, né? Então, com certeza, assim como nos outros jogos antes desse, a gente deu o nosso melhor dentro de campo, né? Nos esforçamos o máximo para fazer um bom jogo e sair com a vitória. Então, nesse jogo a gente vai fazer a mesma coisa e claro que tem que ter, né? Se ganhar, a gente, quando chegar lá, tem que tirar aquela onda com certeza. Marquinhos, boa noite. O Daniel Alves jogou muito tempo com o Messi, acabou de dizer que no mano a mano não funciona, né? Não tem jeito. E o Tite já conversou bastante com vocês sobre o estilo de jogo dele e como fazer para tentar parar pelo menos um jogador diferenciado como o Messi. O que muda no sistema defensivo da seleção brasileira, exatamente tendo pela frente um jogador completamente diferente dos outros como o Messi? Claro que a qualidade que ele tem todo mundo sabe, né? Não tem como se esconder isso, que ele é um jogador diferenciado. Minha opinião, o melhor jogador na atualidade, né? Então, jogar contra um jogador desse, você tem que saber que você tem que fazer o seu jogo perfeito. O erro que você, mínimo erro que você tiver numa partida, ele pode te fazer um drible, encaixar uma bola, fazer um gol. Então, você tem que saber e ter o discernimento suficiente para conseguir, né, não anular um jogador desse, mas de uma certa forma saber diminuir as ações deles. Então, o nosso sistema defensivo está sendo bem trabalhado para isso. Também, claro que a gente não pode esquecer dos outros jogadores importantes que tem também na equipe da Argentina. Se você for olhar nomes no papel, é uma seleção muito qualificada, né, tem um ataque muito forte. Então, mas também a gente, creio que não vai mudar muito a nossa forma de jogar, porque a gente já vinha frisando muito o nosso sistema defensivo antes, né? Então, onde todos ajudam, onde todos marcam, onde em todos os setores do campo a marcação é dobrada, e então acho que a gente vai seguir nessa mesma linha contra a Argentina. Marquinhos, boa noite. Primeiramente eu queria perguntar o seguinte: você e o Miranda estão formando uma ótima dupla, uma dupla que se entrosou antes do retorno do Thiago Silva na seleção brasileira. Como é que lidar com a sombra do Thiago Silva, que eu acredito que seja também uma referência para você na posição? Como é que é ver ele ali no banco, sabendo que a qualquer momento ele pode ser utilizado e você não sabe como é que vai ser a atuação dele? Olha, a concorrência na seleção brasileira, ela é normal, né? Ninguém aqui tem a sua cadeira cativa, onde o jogador tem que vir para cá muito focado e 100% em alto nível para que você possa estar sendo testado, porque aqui você é testado, né, em cada jogo, a cada treino, e você tem que fazer o seu melhor aqui. Então essa é a linha que eu procuro pensar, que eu procuro seguir. Sei que além do Thiago tem o Gil, tem o Rodrigo Caio também que chegou. São jogadores de uma qualidade muito grande. Só de você estar na seleção brasileira, você tem que ser um jogador diferenciado. Então, também não escondo isso, que o Thiago é uma referência para mim, né, pelo estilo de jogo, pelas qualidades que ele tem, pode se assemelhar um pouco com as minhas. Então, é um jogador que olho, é uma pessoa, um amigo que tenho, né? Então, quanto a isso, é normal. A concorrência aqui na seleção brasileira, a gente encarada numa boa e da melhor forma. Isso é positivo até para que ninguém possa se relaxar, que esteja jogando, esteja fazendo o seu melhor, quem não está jogando está treinando para quando tiver a oportunidade estar bem, né? Então a gente confia nas escolhas do treinador, né? A gente sabe que quem tiver a oportunidade vai fazer o seu melhor. Aqui, Marquinhos.
A gente vê que no futebol hoje em dia há uma tentativa muito grande de impedir espaço do adversário, enfim, os espaços no campo estão cada vez menores e vocês no Paris acabam vendo muito isso, porque a maioria dos times jogam muito fechados contra vocês. A gente deve ver uma Argentina aqui, pelo que o Balsa tem treinado lá, muito fechadinha também, 2 linhas de 4, e vocês são estimulados lá, você e o Thiago, a dar o primeiro passe, a sair jogando. Você acha que por essa dificuldade que a Argentina vai ter para dar espaço para o Brasil, vai precisar cada vez mais que você e o Miranda, no caso, tenham um primeiro passe muito qualificado e com o mínimo de erro possível? Isso sim, com certeza. Quando, não sei qual será o estilo de jogo que eles vão nos enfrentar, mas se for uma Argentina fechada atrás da linha da bola, com certeza, para que essa bola possa chegar bem e que a gente consiga encontrar os espaços, a gente tem que ter essa qualidade, né, de saída de bola e esse passe qualificado, porque querendo ou não, a gente tem jogadores importantes na frente também que fazem a diferença, e se a gente conseguir ser inteligente o suficiente de rodar a bola de um lado para o outro, ter a paciência e a sabedoria para encaixar os passes e encontrar os espaços, é isso que a gente tem que ter nesse jogo se a gente não vier fechado. Boa noite, Marquinhos. Ao longo da sua carreira, já longa, apesar de tão pouca idade, quantos Brasil e Argentina você já disputou na base e tal? Em que ele é diferente, esse clássico? É um jogo de mais faltas? Que características próprias tem esse clássico? Olha, eu tive apenas um Brasil e Argentina. Foi numa final do Sul-Americano Sub-17, no Equador, onde a gente acabou saindo vencedor. Foi a minha única experiência. Eu acho que no profissional, nos outros jogos da Argentina eu não estive, por questão de lesões. Então, essa foi minha única experiência. Então, pela história, por tudo que se envolve esse jogo, a gente tem consciência da importância que é. Então, o nosso foco é muito grande de fazer um bom jogo, de conseguir dar uma boa resposta dentro de campo para sair vitorioso. Boa noite, Marquinhos. O Paraná te abraça e deseja boa sorte para você amanhã. Me conta um negócio, o pessoal fala muito que Neymar é o problema dos argentinos e o Messi é o nosso problema. Do ponto de vista coletivo, argentino, o que mais te preocupa é você sabendo que terá Messi, Di Maria, Messi e Higuaín na frente. Isso que é importante frisar, Eu acho que, como eu disse antes, o Messi é um grande jogador, um jogador diferenciado, mas a gente não pode esquecer da qualificação, do poder ofensivo que a Argentina tem. Se a gente começar a pensar e olhar só para Messi, tem outros jogadores que podem pegar uma bola e fazer a diferença também. Então, a gente vem frisando e treinando no nosso sistema coletivo para tentar anular a Argentina em todos os lados do campo e todos os jogadores que forem encaixar com a bola nos setores do nosso sistema defensivo. Então, se a gente jogar compacto, fechando linha de passes, interceptando bolas que a gente possa interceptar, dobrando a marcação quando for necessário, é isso que a gente vai fazer para tentar anular, diminuir as ações dessa força ofensiva que a Argentina tem. Marquinhos, boa noite. Você tem como companheiro de equipe lá no PSG o Di Maria, o Neymar tem o Mascherano, tem o Lionel Messi, eles inclusive vieram juntos, pegaram a carona. Às vezes, essa amizade no clube, ela faz com que se diminua a rivalidade entre Brasil e Argentina? Isso influencia de alguma maneira? Acho que não. Acho que a partir do momento que a gente vai se enfrentar, que a gente pisa ali no gramado e a gente vê esse nosso companheiro de clube, com a outra camisa ali do outro lado, com certeza existe a rivalidade do mesmo jeito. Claro que se existe o respeito, por ser um companheiro de clube, mas com certeza se ele está ali do outro lado, a gente quer ganhar, quer fazer o nosso melhor, quer com certeza anular aquele jogador, fazer melhor que ele, para que a gente possa sair vencedor. Então, a partir do momento que a gente veste a camisa da seleção, entre campo com ela, a gente tem que, independente de quem esteja do outro lado, a gente tem que querer ganhar e fazer o nosso melhor. Marquinhos, tudo bem? Até que ponto a torcida ela pode influenciar nesse jogo? E vocês esperam uma cobrança maior da torcida brasileira pelo fato de ser o primeiro jogo aqui no Mineirão, depois do 7-1 contra a Alemanha? A torcida ela pode influenciar muito. A gente sabe, pela experiência que a gente tem com a seleção, a gente sabe quando a gente joga aqui com a nossa torcida, com o povo do nosso lado,
é uma coisa, quando, por exemplo, a gente vai jogar fora de casa, né, e são partidas muito mais, né, difíceis, então eu, como jogador, prefiro ter a torcida do nosso lado. Então, a gente sabe, né, também da responsabilidade que é estar na seleção brasileira, né, pela história que tem a camisa da seleção brasileira, né, então acho que em todos os jogos, e independente ele da onde for, né, qual for o adversário, vai existir sempre uma cobrança, né, em cima dos jogadores que aqui estão, porque a gente lida com uma paixão muito grande, né, que é a seleção brasileira, que é o torcedor brasileiro. Então, vai sempre exigir essa cobrança, né, mas a gente foi treinado desde pequeno, né, trabalhado em cima disso. A gente tem que saber lidar com toda essa cobrança e trazer ela como uma coisa positiva e não negativa. Marquinhos. Só as 3 últimas aqui, só para avisar. Pode começar. Marquinhos, quando você estava na base, você não teve a oportunidade de ter a integração que esses garotos sub-20 estão tendo desde que o Tite assumiu a seleção brasileira. A gente só vê esses meninos no campo. Como é que é a integração deles? Na concentração, dentro do vestiário, no dia a dia? E qual a importância que você vê nesse trabalho para os meninos? Olha, eu gostaria de ter, na minha época, né, essa experiência assim que eles estão vivendo. A integração deles é 100%, eles estão no mesmo hotel, almoçam e jantam com a gente, vídeos em palestra, eles estão ali também olhando como é que funciona. Antes de jogos, eles estão ali no vestiário para saber como é que é. Então, a integração deles é 100% e creio, né, assim que a gente conversa com eles, todos eles gostam disso, né, e são a favor dessa integração. Então, se fosse na minha época e eu pudesse, né, escolher, com certeza eu gostaria também de ter essa experiência, porque com certeza para um garoto desse, acho que é uma coisa única. Marquinhos, beleza? É o seguinte, vamos fazer uma analogia com o ano escolar. O Brasil até agora foi bem em todos os bimestres, ou trimestres, passou bem em todos. Para tirar 10 no fim do ano, é ganhar da Argentina. Esse é o principal jogo que vocês vão enfrentar nessa reconstrução da nova seleção, é o principal desafio, é o 10 que está faltando para, de repente, virar a página? Pode ser, acho que pelo ponto de vista, né, acho que do torcedor, né, do apaixonado pela seleção brasileira, eu acho que é um jogo importante, um jogo especial, né, mas a gente sabe também que a gente está vivendo aí um momento de eliminatórias, de classificação, onde o mais importante é colher pontos, né, tá sempre no topo da tabela, né, então acho que não basta a gente fazer um grande jogo aqui também contra a Argentina, conseguir ganhar, fazer um bom jogo e depois esquecer dos outros jogos e também não conseguir colher pontos. Então, acho com certeza que é um jogo importante, né, é um jogo especial por toda a história que tem, né, para nós jogadores também tem um sabor a mais, um gostinho a mais, né, mas também a gente tem que saber ser regular todas as eliminatórias para conseguir o nosso objetivo. A última aqui. Com certeza. É importante. Ô, Marquinhos, depois de 4 jogos com o técnico Tite, treinamentos, não tantos, porque o tempo é muito curto, como que você definiria hoje o técnico do Brasil? Tite é um apaixonado por futebol, apaixonado por detalhes, né? Ele gosta ele faz o simples do futebol ser perfeito, né? Então, é um treinador onde frisa muito o lado humano, o lado coletivo, antes de frisar o individual de cada jogador. Então é isso que tá fazendo a diferença para a nossa seleção. Ok, gente. Obrigado. Obrigado, Marquinhos. Obrigado, gente. Boa noite. Amanhã a gente faz a coletiva com o Tite após o treino. Ok?